Fala, sucesso, tudo bem? Que prazer te encontrar, trocar uma ideia, bater um papo, sempre convidados muito legais, mas estes, senhoras e senhores, estávamos naquela expectativa, atendendo a pedidos, não poucos, mas muitos pedidos. Estamos recebendo aqui Jota Quest, Rogério Flauzino, Marco Túlio, salve galera! Esse é o verdadeiro podcast, né? Mudou o nome para podcast. Vou começar já com uma pergunta muito perigosa. Melhor doce de leite, que vem de onde? Que cidade? Quero saber. Claro que é de Alfenas, sul de Minas, né, cara? Olha, eu vou te falar que essa pergunta, doce de leite, essa chique, polêmica melhor. Em Minas Gerais, ela dá morte. É mesmo? Ela dá morte. Isso é coisa séria. É assunto... Você falou de assunto sério. Polêmica mesmo. Eu que sou de Belo Horizonte, pra mim tá tudo bem. Pode ser de Alfenas, pode ser de Viçosa. Tá valendo. Leite, tá valendo. O melhor queijo de Minas, o melhor pão de queijo. Mas o que é melhor, pão de queijo ou doce de leite, Rogério? Conta pra mim. Nossa, mas aí se dificultou demais. Uma coisa não exclui a outra, né? não. Dá pra juntar, né? Elas não estão competindo. Um cafezinho, dois, então? Né? Com o café, os dois, os três. Com queijo Minas. Cara, eu gosto muito de pé de moleque também. Não é? Ah, não, a culinária toda, né, cara? Pé De Minas é um sensacional. negócio que eu gosto muito, assim. Cara, nós estamos muito felizes de receber vocês aqui. Brasília tem uma história de amor, Brasil todo, né? Mas Brasília tem uma história de amor incrível, de shows assim inesquecíveis. Eu poderia citar vários que eu fui e tal, mas um que ficou marcado lá na BB, mais ou menos umas 6 da tarde, um domingo, sol se pondo, vocês com aquele repertório incrível e tal. Desse show também. Cara, que legal, né? A primeira vez que a gente tocou foi ainda com as perucas. Sim. No clube, no iate. Foi. No salão do iate. Lembro direitinho, primeira vez que eu vim em Brasília, cara. Pós-show, a gente andando pela cidade, né? Brasília, pra quem não conhece, quando você chega a primeira vez, pelo histórico da cidade, tudo, a coisa da arquitetura, né? Eu me lembro muito disso. E de momentos magníficos, né, cara? Outros tantos movimentos. Eu lembro de um momento muito especial, você vai lembrar também, Rogério, que a gente tocou na Praça dos Três Poderes, se eu não me engano. Sim. Com a Rita Lee. Caraca. E com os Titãs. Era os Titãs. Esse dia foi muito especial. E a Rita Lee... Foi o último show da Rita Lee. Baixou a calça pra tudo que tava em volta ali. Foi. Que sensacional, um gesto cara. de protesto dela. Eu até falei errado. Foi o último show da Rita Lee em Brasília. Sim. Né? Cara, quanto tempo faz isso? Tem uns bons anos assim. Mas aí, então assim... Então a gente vai falar daqui a pouco da música, mas essa ligação com a Rita já vem de... Sabe, eu acho que a ligação do Brasil com a Rita Lee. Mas no caso do Jota, shows juntos, tal, desde quando? A gente já fez alguns shows juntos, assim. Que legal, poucos, né? Poucos. Mas eu me lembro muito desse aí. Esse aí foi emblemático, né? Com toda essa situação, essa cena e tal. Maravilhosa, assim. A Rita sempre recebeu a gente bem pra caramba, assim. Eu me lembro dela, sabe, lembra aquele show do Unique, do Hotel Unique, que ela filmou e tal? Que é um acústico? Virou tipo um DVD. Não era um acústico, era eu acho que pouco depois, assim. Que foi demais, foi no camarim, falou com ela e tudo mais. Eu me lembro da gente tocando num festival, cara, no Nordeste. Eu não sei se foi em Teresina ou se foi em algum daqueles lugares. A gente ficava um tempão trocando ideia com ela. E a gente encontrou em algumas situações também, eu encontrei ela no aeroporto uma vez, mas ela sempre foi muito simpática. E aí, na pandemia, rolou um negócio muito emocionante, e a galera quiser ver, assim, pode entrar no nosso Instagram, tá aí recente, porque fez 2 anos a partida dela, lançamento da música e tudo mais. Que, durante a pandemia, a gente começou a fazer live, todo mundo começou a fazer live. Então teve uma live do Jota, que chamou Dias Melhores Amazônia, que estava rolando uma campanha, eles estavam passando muita necessidade lá durante a pandemia, aquela parada de oxigênio, de alimento, de não sei o quê. E a gente resolveu fazer aquela live, pegar toda a renda que estava... E pedimos vídeos para algumas pessoas. Eu fui cara de pau pra caramba, passei uma mensagem pro Beto Lee, falei, Beto, você acha que a Rita Lee faria um vídeo pra gente e tal? E tá lá, eu vou falar com ela aqui. Falou, não quero incomodar de novo, vou falar com ela, se ela quiser fazer, ela faz, se ela não quiser, você conhece a minha mãe, né? Eu falei, claro. Vixe, ela fez o vídeo, coisa mais linda do mundo, mandando um abraço pra gente e tal. E a gente vinha tocando Rita nos shows e tal. Então, é uma personalidade importantíssima da nossa música, uma pessoa, assim, muito querida, muito importante na evolução da história da mulher também, né? Sim, não dizer incrível. Da nossa música pop brasileira. Total. A mulher que mais vendeu disco na história do Brasil e fez a diferença. Incrível. Daqui a pouco a gente volta a falar, vamos falar da música nova, mas que você contou a história, falou agora há pouco da peruca e tal, o Jota passou por muitos estilos, não é que passou por muitos estilos, mas
muitas influências fazem parte do som de vocês, mas é incrível pra gente que é fã ouvir, e é muito Jota, né? Você ouve e fala assim, isso é Jota Quest. É a cara de vocês. Quer dizer, tem elementos que somam, mas a banda tem uma identidade muito forte, né, cara? Isso é uma coisa preciosa. Isso é uma coisa preciosa. Isso é uma coisa preciosa, muito importante. Eu acho que a originalidade e a identidade que o artista consegue imprimir no seu trabalho, na música principalmente, mas de uma maneira geral no seu trabalho artístico, é um ponto fundamental, sabe? Para prosperidade ou para perpetuar aquilo ali, eu acho que isso é muito importante. Se tem uma regra nesse jogo todo aí, é o fato de você não tiver identidade, não tiver originalidade, você não vai dar um passo para frente. Sim. Se você tiver isso, você tem chance. Não garante nada, mas tem chance. E acaba sendo um desafio porque as coisas vão acontecendo, evoluções e tal, mas identidade não se negocia, né? Não, isso aí foi... E é legal isso, porque a gente já transitou por diversos momentos de influências diversas nossos, né? Mas essa essência, né? Esse fio condutor ali disso que você está falando, de identidade e tal, está sempre ali presente. E é legal isso, é importante isso, e fica feliz com isso. O Jota chega como Nós éramos todos roqueiros, né? Já tínhamos tido outras bandas e tal. Mas o Jota escolheu naquela época, que era um momento muito efervescente dos anos 90, a coisa da black music, do soul, do funk, do disco. Então o primeiro, o segundo disco tem muito disso. E depois a gente começa a deixar outras influências virem. Então a gente era roqueiro, isso começou a aparecer. Quase 30 anos depois, o que decanta é uma banda mais multifacetada, que pode ir em vários, né, passear por vários estilos assim dentro de um segmento, mas que tem um papo que eu acho que costura tudo isso. Tudo. Às vezes está mais dançante, às vezes está mais calmo, mais lento, mais rock, mais eletrônico, mais não sei o quê. Mas tem um papo que costura esse lance todo, assim. E que faz todo sentido. E que a gente vai achando também, não foi uma coisa programada. Você fala do que você sente, do que você vive, do seu ponto de vista das coisas e tal. Mas não é uma coisa fácil, né? Tem artistas que passam muito tempo e às vezes não encontram essa coerência. E é incrível isso. Pode ser. Às vezes eu recebo... O exercício de composição também ele é muito importante. Porque como é que é esse processo criativo? É a tua identidade, é o que você... Quando você vai lá e escreve uma coisa que você está sentindo e aquilo vira uma canção e aquilo chega na galera e fala assim, quem escreveu isso? De onde veio isso? Quem foram os caras que fizeram isso? Foi aquele cara ali. Então é você. É o teu papo. É a tua ideia. É a tua vontade. É a tua energia. Sensacional. É isso. Sim. Então você tem que se exercitar. E não é uma coisa que você faz aí. Na verdade, é assim. Só que a gente fica, com o passar do tempo, fica achando, querendo achar... como é que é? Não, cara, eu acho que esses dias eu vi um vídeo ontem ou anteontem meu, novinho, falando isso, e eu continuo achando a mesma coisa. Assim, 90% das canções do Jota que realmente viraram hits, assim, que você pega uma lista, esses são os grandes sucessos do Jota Quest. A maior parte dessas canções foram feitas assim, ó. Mesmo? Um estalo, assim, taf. Uma letra que tava, uma coisa que eu já tinha escrito um dia, pegou, sem pensar muito. Quando vi, já tava ali, quando vi, já tava tocando no rádio, quando vi, não sei o que, caramba, nem vimos. Como é que isso foi acontecer? Que legal. E tem outras que você fica elaborando, e pensa, e troca, peraí, não, isso aqui não. Aí você começa a viajar demais no negócio, não acontece nada com a música. Então você tem que acreditar muito nessa coisa. Vai. Vamos lá. Tá vindo. Tá acontecendo. Eu vou falar uma coisa muito pessoal para vocês, mas acho que vocês já escutaram isso em outras oportunidades, que é assim, a música de vocês bate na gente e meio que cria dentro da gente uma tradução com a história que você está vivendo e meio que traduz ou transmite algo que você está sentindo e talvez não conseguisse exprimir. O que eu quero dizer com isso? Acredito que as pessoas devem chegar para vocês e falar assim, olha, essa música foi no momento, a mesma música, em que eu estava terminando um relacionamento, ou então eu estava num momento de maior paixão e essa música foi a nossa história, tal. Como que é interessante isso, que para cada um bate de um jeito diferente, né? Por exemplo, Só Hoje, tocou inclusive hoje na programação da rádio e tal. E muitas vezes eu ouvi Só Hoje com saudade. Certo. Mas eu já ouvi Só Hoje sem ter saudade, mas tipo assim, ó, eu preciso desse aconchego que você que tá do meu lado, só você pode me dar. É engraçado isso, né? Como que a gente vai mudando, mas a música também acompanha a gente, né, cara? Eu acho curioso isso,
É interessante porque a gente também é espectador, né? Isso que você falou, esse evento, esse acontecimento, acontece com a gente também, com as músicas que a gente escuta, não? Com os nossos ídolos, com as músicas que a gente escuta. Então, eu sei que você está falando desses sentimentos assim. E eu fico muito curioso, acho interessante, porque às vezes eu me pego assistindo um autor explicando demais o porquê da música, e aí ele tá explicando eu fiz essa música por causa disso. Eu falo assim, nossa, mas eu entendi, ela bateu em mim por uma coisa completamente diferente disso, não tinha nada a ver com... Ela soa pra mim outra coisa, ela faz parte da minha vida por outro motivo, né? Então tem essa coisa assim que às vezes... E aquela música se torna sua, né, cara? É doido isso, né? Então às vezes explicar demais até é até pior. E tem recentemente um garoto muito bom de serviço, é o... Ai, cara, não posso esquecer o nome dele, não. Ele é muito bom. Ele tem feito vídeo, eu já tava seguindo ele, contando histórias de grandes canções. Histórias de grandes canções. E ele era muito bom porque ele toca também, ele toca um pedaço, conta a história, canta um pedaço e vai indo. E aí, de repente, ele fez eu acho que ele viu uma entrevista, alguma coisa assim, mas ele foi e fez sobre o Jota Quest algumas canções, como a Só Hoje, que na verdade é uma dupla de canções importantes que a gente tem, que é a Carta de Amor, que é o que eu também não entendo, né? Essa não é mais uma carta de amor, não. Sensacional. Ele contou essa história e essas duas canções, a Só Hoje e a Carta de Amor, né? Que a gente chama de Carta de Amor, mas que chama o que eu também não entendo, foram feitas a partir de cartas e bilhetes. E ele contou essa história e tal, e as pessoas ficaram muito... E eu já tinha contado essa história várias vezes, mas como ele está muito bem na internet, a galera pirou com a história dessa música ter sido escrita por coisa, mas também teve gente que falou assim, então agora eu entendi, porque, tipo assim, não foi ele, bem que eu vi que ele, tipo assim, ele jamais escreveria isso, mas essa menina é bacana, hein, não sei o quê. Então, eu acho que a melhor definição para essas coisas é isso, cara. Depois que você faz uma música e ela foi lançada, cara, não é tua mais. E é melhor que seja assim. Sim. Esse dia eu pensei até sobre coisas de videoclipe. Porque durante muito tempo, teve uma época muito legal de videoclipes e tal, quando a MTV era... O videoclipe tinha um valor assim absurdo. A gente aguardava o lançamento do videoclipe, né, cara? Sim, muito grande, porque premiava-se o diretor, premiava-se, enfim, toda uma parte técnica bacana, e sempre se buscava uma história, não, cara, vamos contar uma história aqui, uma linguagem, uma história do cara aqui, que o cara acontece isso com ele, ou com a coisa, enfim. E a partir do momento que você viu o videoclipe, a história se definia de certa forma, né? Então, se você estava falando usando a Só Hoje como exemplo, você pensava saudade. Pô, já chegou gente falando assim, cara, eu ouço essa música, eu lembro muito da minha mãe. Que legal. Minha mãe não tá aqui mais. Ou, pô, minha irmã que mora lá não sei aonde. Pô, sabe? Incrível, e aí você, muito provavelmente, você faria um videoclipe de Só Hoje, ao pé da letra, um menino e uma menina que ganha uma carta, um romance, ou não, alguma coisa do tipo, né? Ou não, mas alguma história seria definida para ser a história da música Só Hoje. E que isso poderia, de alguma forma, inibir sentimentos de outras pessoas que iriam abraçar essa música. Às vezes independente do que quebra o feitiço, né? Quebra o encanto. Eu vivi isso há 5 anos atrás. Eu fui pro parto da minha filha, minha primeira filha, e eu não sabia que eu podia escolher uma playlist lá para tocar na hora do parto. Não sabia. Que legal. E aí eu falei, caramba, o que eu vou tocar aqui e tal? Não sei o que eu vou tocar, não tinha pensado tal. Nessas horas você fala, né? O que fazer? Porque é um momento tão especial. Aí eu me lembrei de The Police, Every Breath You Take, tal, que eu amo a música e tal. Enfim, tocou a letra. Onde você for, eu vou te acompanhar. Muito legal. E aí depois, a história me parece que é totalmente diferente, que é um stalker, o cara ficava seguindo a mulher, nem era nada romântico. Mas pra mim a música significa isso, né? Arthur, tem um caso... A gente está em Brasília, tem uma coisa exatamente aqui de Brasília, que é Pais e Filhos. Sim. Do Renato explicando isso. Falei assim, gente, vocês estão pedindo para eu cantar essa música, tem um refrão messiânico maravilhoso, né? É preciso amar, aquela coisa grandiloquente assim e tal. Mas, na verdade, ele está narrando um suicídio de uma garota, né? É denso, né, cara? E a galera cantando com um sorriso. Eu tô cantando uma coisa muito triste. Vocês estão pedindo para eu cantar. Sim. Pegava a galera assim, com uma coisa... um hino de esperança. Sim. Aí o pessoal fala assim, suicídio?
Olha aqui. E nem era tão implícito, era coisa explícita, exato, né? Exato. Ela se jogou. Então tá bem É bem na cara. explícito, né? Sim. Mas a música tem isso, cara. Tem isso. De você, às vezes, se apegar ao refrão e aquele refrão, ele ofuscar todo o resto. No caso dessa música, é isso. E essa mágica, né? Tem uma mágica que se a gente for tentar explicar, estraga. É melhor deixar a mágica. Pois é. Falando em mágica, você comentou de cartas. Acho que uma das grandes tragédias dessa geração, não tô com saudosismo, não, é, de repente, não ter essa experiência da carta, né, cara? Era muito legal, né? Você pensar em alguém, botar no papel. Botar no correio. Lamber o envelope, hein? Botar uma... E a carta chegar, né? A carta chegava, né? A pessoa podia te ligar, não, ela escrevia uma outra carta resposta. E aí você ia lá buscar a carta ou chegava na sua casa, não sei. Muito legal. Era muito legal, né, cara? Eu escrevi muita cartinha, assim, e recebi. Cara, quando o Jota começou, em 96 ali, que a gente começou a aparecer, né, 96 para 97, não tinha nada, não tinha celular, não tinha nem computador direito ainda. Sim. Os portáteis, não tinha nada disso, não tinha celular, não tinha nada. Então, assim, para um fã se comunicar com a banda, era a carta. Sim. Era a famosa carta de fã. Eu me lembro quando a gente recebeu as 2 primeiras cartas de fã, e não eram 2. Quando eu abri ali, eu falei, caraca, que loucura isso, tem um fã aqui, a menina mandou... Eu tava em casa, eu falei, cara, eu vou ligar para essas meninas. Peguei o telefone, liguei para as meninas de Curitiba, para Luana, e para a menina de São Paulo, do Dança Enquanto é Tempo. Não queria esquecer o nome. Porque a Luana até hoje pinta na jogada. Ela, de vez em quando, ela aparece. As meninas, os fãs envelhecem como você, como a gente, crescem e falam assim: eu tenho mais o que fazer do que ficar seguindo esses caras. Né? E aí ela virou uma advogada hoje. Então, e esses dias ela apareceu no show. Pai, não queria esquecer o nome. Lilia. Enfim, são os 2 primeiros fãs. Você vê? Eu sou muito ruim dessas coisas. Quer dizer, eu guardo muito data e locais, mas os nomes eu... E também tem muito nome, né, Rogério? E foram os 2 primeiros fã-clubes do Jota Quest, porque essa ligação fez uma diferença para as meninas muito grande. Ela falou assim, cara, o cara ligou para mim, vou montar um fã-clube, né? E aí, eu lembro muito desse momento. Foi muito legal. Sabe essa coisa que você está falando da carta, que não é saudosista? Não é realmente não. Não é nesses termos, assim. Eu recebo cartas. Que legal. Da minha esposa. Isso é muito bacana, sim. Porque ela fala pra mim assim, em alguns... Não, mas não é só carta de amor, eu te amo, estou vendo... Isso não, é muito mais ao contrário, às vezes, quando tá na briga mesmo. Em vez dela ligar e ficar conversando, discutindo comigo, ela faz uma pausa, uma reflexão e consegue colocar no papel ou digitar no escrito ali, na forma escrita, aquele sentimento que aí eu leio com calma, sem aquele tom da voz. A palavra ganha uma outra dimensão. E aí a grande maioria das vezes eu faço uma reflexão ali, porque a hora que você tira uma ideia da cabeça, verbaliza, você já tem que organizar a ideia. Agora, quando você vai escrever, você tem que organizar muito bem aquela ideia. Na sua cabeça ela é meio bagunçada, o escrito, né? Isso é uma coisa de psicologia mesmo, assim. Então, eu recebo as cartinhas puxando de orelha de vez em quando ali, de casa ainda. E você responde por carta também? Não. Eu abaixo a cabeça e tá tudo certo. Você tá certo. Eu tenho escrito muita coisa, mas eu não mando. Uma hora vai mandar, você acha? Alguém vai encontrar ali. Cara. Tá o Rogério, por inteiro. Eu vi o menino do Coldplay falando isso e faz muito sentido. Ele fala que ela acorda de manhã e é um exercício, né? Exercício de psicologia, é terapêutico. Psicoterapêutico, né? Acordo de manhã, escrevo tudo, tá me irritando, que eu tô... escrevo tudo aqui, amasso e jogo fora. Olha só. E aí vou tomar café e vou viver. Muito bom. Vou começar a fazer isso. Então eu, às vezes, estou muito irritado, assim, escrevo. Vou mandar. Aí vai passar na raiva, não manda. Uma hora chega. Tem uma parada que é super positiva, mas eu não sei como é que ela reflete o tempo todo para vocês, que é o seguinte: vocês, pra gente, são aqueles amigos que a gente gostaria de ter. Isso já deve ter chegado para vocês de várias formas. Mas às vezes esbarra
em expectativas, tal, que as pessoas criam, mas também na privacidade, enfim, né? Eu acompanho todo dia, mas não faço parte do dia a dia de vocês. Como é que é lidar com isso, que, como eu disse, é algo positivo e que já dura, cara, desde o início da carreira até hoje, né? Não caiu, vamos dizer assim, o encanto, pelo contrário. Quem acompanha tem essa vontade, tipo, os caras são legais, tal, etc. Mas como é que é lidar com isso? Porque cria-se ali, né? E às vezes, por exemplo, no aeroporto, né, a pessoa já chega com aquela intimidade, com aquela... que é dela, né? Faz parte da vida dela, mas às vezes não é recíproco. Como é que é isso pra vocês? Como é que é lidar com isso? Eu acho que é porque esse pessoal convive de longe. Lógico. Convivendo um pouco. Eu acho, assim, dentro disso tudo, é lógico que existem as circunstâncias de viagem o tempo todo, né, e tal, acho que é muito menos por privacidade, muito mais por situação mesmo, assim, tal. Mas eu acho engraçado porque, e acontece muito entre nós dois, assim, principalmente. Tá almoçando. Você tá no lugar, você tá almoçando, fez um show, tá numa cidade, tá almoçando em algum lugar, assim. E aí, nem sempre você tá no seu melhor humor, você tem dor de cabeça, tem tudo. Aí chega uma pessoa de uma mesa, vizinha, vamos tirar uma foto ali. E eu, super cordial, assim, falo assim, vamos sim, vamos só, a gente acabar de almoçar aqui e a gente vai ali tirar a foto. Aí dá assim, 3 segundos, ele levanta e fala assim, então vamos tirar agora. Aí não sei se ele fica ansioso, esperando, então... Aí levanta todo mundo, tira a foto, a hora que senta, eu falei, muito obrigado, porque agora ela acha que o guitarrista é um babaca e o vocalista que é o gente boa dessa banda. O que acontece? Acho que a gente dobrar ele não vai... Ele tá me lembrando alguma coisa. Ele tá me lembrando alguma coisa. Cara, em primeiro lugar, a intimidade, né? 30 anos. Então, assim, a gente já sabe os defeitos, as qualidades de cada um, o dia que o cara tá de ovo virado, não tá, não sei o que. Dá pra pegar já. Mas já. Isso é a gente em grupo. Dá um cadalo aqui, pô. Obviamente. Tranquilo. Então, assim, em grupo e tal. Então, você tem ali, né, como toda grande família, ou como todo relacionamento, como todo grupo de sócios, seja lá o que for, como é que a gente vai chamar isso, pau come, quebra e tal, a gente discute pra caramba, vira, mas... Agora, a instituição Jota Quest, essa banda, é uma banda que irradia energia positiva, e eu faço muita questão disso, tal. Então, assim, nós, né, eu acho que é legal você ter, né, a gente é muito grato a tudo que aconteceu e tudo mais. Então, eu como sou o cara que vai na frente, e eu sou muito assim mesmo, sabe, de receber as pessoas, de falar com as pessoas e tudo mais, mesmo nos dias em que eu tô com muita, sei lá, dor de barriga, cansado, sem dormir, virado, mas o sorrisão tá ali e tal, e a gente tem que fazer isso, e as pessoas, o cara te encontra e ele não quer nem saber de onde você tá vindo, pra onde você tá indo, ele quer registrar aquele momento. Sim. E muitas vezes, esse cara, ele nem tá registrando aquele momento porque ele realmente gosta de você. É porque ele precisa contar para as pessoas. Sim. E aí, o que ele vai contar, né? Ou, assim, olha aqui com quem que eu tô. Porque ele tem uma pessoa que ele conhece que gosta muito da gente. E ele... Porra, cara... E aí rola... Pô, grava vídeo, vamos tirar foto e não sei o que, não sei o que. Não. E eu realmente tenho um problema que eu não gosto de ninguém me esperando. Sabe? Quando eu sei que tem alguém me esperando, aquilo me dá uma ansiedade muito grande. Eu sei bem. Então, quando alguém chega e fala assim, tira uma foto, tipo assim, eu quero assim, você pode esperar de acabar a gente almoçar? Eu não vou conseguir almoçar. Entendi. Você quer resolver? Enquanto eu não tirar a foto. Entendi. Eu levanto, tiro a foto e senta. Agora vamos almoçar. E ele quer, não, deixa eu almoçar aqui primeiro, depois a gente tira a foto. Eu falei, bicho, eu não consigo. Então, isso acontece direto, velho. Entendi. Porque a galera chega, eu já levanto. O cara nem chegou, eu já tô levantando. Nós vamos almoçar separado agora. Você fica na mesa ali tirando foto com todo mundo e tal. Isso é um dia a dia do negócio. E eu procuro ser o mais simpático possível. Sei que nem sempre consigo e tal. Faço questão de ser. Não me custa nada, eu tento. Mas, às vezes, acontece de você não conseguir. E isso também me magoa. Eu fico meio tristonho quando falo, porra, vacilei e tal. Enfim. Mas toco o barco. Porque na média, entendeu? Na média, tô com a nota boa. Não, você vai bem, cara. Você vai bem. E eu até costumo falar com ele. A sua simpatia é insuportável. Mas, só, como é que tá o Rogério? Com aquela simpatia Nossa, a simpatia do Rogério é insuportável. Tem um lance que a gente precisa entender. Que eu acho que a rede social também... Antigamente isso era muito feito
pelas revistas de fofoca, que ainda existem, programas, esses negócios que fica fuxicando a vida da rapaziada, né? Dos famosos, né? Não de todos, dos famosos. Mas uma coisa que chegou, que mudou muito essa dinâmica, é a coisa da rede social. Sim, total. Quanto mais você abre a sua vida pessoal, mais as pessoas vão entrar. Exato. Você escancarou a janela, galera, o cara entra. Então, o cara sabe da sua família, do seu queira, Te acompanha, né? Então, você tem que ficar... Você tem que se ligar nisso também. Eu procuro dosar isso da melhor maneira possível, mas... Mas o Marco brincou difícil. aqui, né? Mas nós temos amigos em comum. Tanto você, enfim. E eles falam que vocês são muito legais. Não, a gente é muito legal mesmo. Tá. Bacana, mas... Tá? Não, e esses Tá caras bom? vocês têm que falar mesmo. Perfeito da noção, não. Porque eles vão no nosso show, a gente leva no camarim, tudo lá por conta, open bar. Camarim, open bar. Tudo. Às vezes a gente vai, agora vamos pro show, eles ficam no camarim, eles nem pro show eles Cara, vão. eu vou te falar, viu? Eles têm que achar bom mesmo. Tem que achar bom. Diminuímos bastante. Porque, né, velho? Vamos mandar um abraço para um amigo nosso aqui de Brasília. Manda. O nosso querido Rodrigo Amaral. Aí sim, hein? Amaral. Amaral. Aí Rodrigo sim. Amaral. Aí sim, hein? Aquele Grandes abraço, eventos, meu hein? amigo. Grandes eventos. E de Belo Horizonte, a Paulinha Murta, que é amiga de vocês, eu também. pô, você conhece a Paulinha o também? Wander e tal. Viu? Nossa, Amigos muito em comum. Casal, Olha que casal legal. muito fino, muito Sim. amigo. Muito. E falaram mesmo de vocês. Muito. É. Eles mentem muito também. São muito mentirosos. São mentira, mas mente pra caramba. Vamos falar agora pra gente encerrar da música. Ouvi mais uma vez agora há pouco, tocou na Clube. Linda homenagem tocando pra na Clube. Eu Queria Ser, Rita Aliás, a Lee, Clube cara. tocou muito a anterior, Sim. a Valer o Dia, e agora chegou a nova aí, Sim, que é uma parceria minha do Marco Túlio com o Sérgio Brito, dos Titãs. que legal. A gente estava gravando esse disco lá com o Rick Bonadinho em São Paulo. Essa música a gente já estava brincando com ela faz um tempão, meio rodando em círculos, precisando de um grande finale ali. E aí o Rick sugeriu o Sérgio. Pô, vou chamar o Sérgio aqui, vocês batem um papo, não sei o quê. Conversamos bastante, contamos pela história da música e falamos muito de Rita Lee. Que o Sérgio é muito fã da Rita. Todo mundo é fã da Rita, né? Mas o Sérgio é muito fã da Rita, já gravou com a Rita já participou do disco dele. Ele tem um relacionamento bacana lá. O Lee, né, cara? O Beto toca nos Titãs. Eu tava resgatando essa história ali dentro do camarim. Tem uma coisa, Rogério, que foi muito interessante. Que assim, eu comecei a música e eu tinha uma coisa que eu poderia ser, só que eu não saía disso, só ficava nisso o tempo todo. Aí eu falei, Rogério, vem cá, vamos fazer isso aqui. Ele, não, então vai ser Eu Queria Ser. Aí ficou, eu queria ser. Mas ele trouxe uma ideia lá do final, um desfecho que foi muito legal. Eu queria ser isso, eu queria ser aquilo, eu queria ser tudo uma canção de amor, assim. E eu queria ser você. Você, né, alvo do meu amor, para poder voltar para mim. Eu achei, pô, isso é legal. O Sérgio ajudou, foi nesse lance, assim, da Agora Rita. vamos desenvolver sacada, né, isso. Com a Rita no negócio. Vamos desenvolver isso. Aí começou o processo, o Sérgio chegou e tal. E aí o Rogério falou assim, cara, vamos chamar essa música de Eu Queria Ser, mas a canção em homenagem à Rita Lee, porque o verso é muito bonito, né? Eu queria ser... Eu queria ser... Eu queria ser... Uma canção de amor. A cor que você mais gosta de vestir, sai por aí. Eu queria ser uma canção de amor da Rita Lee, pra você me ouvir. Demais. Queria fazer o tempo andar pra trás, para recomeçar de onde paramos, Queria ser a novidade, queria ser realidade, queria ser você só pra voltar pra mim. É bonitinho demais. Demais, cara. E aí é o seguinte, é muito simples, é muito singela, assim. E assim, é uma canção, né? Mas ela tem uma batida olha que nós já estamos aí quase 30 anos, nós já temos muitas canções, mas ela tem uma batida que a gente ainda não tinha colocado. É um me lembra canções do Roberto Carlos, que a gente adora também e tal, aquelas canções do Roberto. Tá ali, cara. A parada tá ali. Começou a tocar agora, tá indo muito bem, o pessoal recebeu super bem. O clipe é muito bonito, O clipe tá no é YouTube. bonito. E uma curiosidade... Gravaram em Nova York, né? O videoclipe de Valer o Dia e o videoclipe dessa canção foram gravados no mesmo dia. Caraca. Um no terraço do prédio, Valer o Dia, e o outro dentro do prédio. Num lugar que não era o lugar que o diretor tinha pensado. Na hora que a gente chegou lá, falou assim, cara, e esse lugar aqui? Ah, legal, né? Falei, não, legal demais, a gente tem que gravar aqui. Tinha umas luzinhas, falei, vamos gravar aqui. Falei assim, você quer gravar aqui? Queremos. Então vamos correr lá, porque senão não vai ter luz. Então vamos, gravamos lá em cima, foi lindo, nanã.
Ficou demais, tudo, montamos, fizemos direto, né? Um plano direto. Plano né? sequência. Plano sequência. Filmamos 2 vezes. Preto e branco, né? Pá, baby. Achei lindo. Ficou demais. É a coisa que eu tava te falando. Simples assim. Sim. Vai. Pá. Um clipe que é assim, cara, que também ninguém tava dando... Mas é só isso, o clipe, só isso. Só hoje, cara. Sim. O clipe que o Pietro fez pra Só Hoje, a gente tocando ali, naquele lugar. Então, eu acho que tem a ver. Eu não tinha pensado nisso. Eu comecei a pensar de uns tempos pra cá. O clipe só da banda tocando permite que o ouvinte viagem, pense a história que ele quiser. Exato. Se você meter uma história ali, Exato. que pode ser o contrário, que o cara, você pode... não gostei desse negócio não. Sim. Mas se é só a banda tocando e é um artista que você gosta, ou até não gosta, mas enfim, pô, tá bem filmado, tá legal, pô, legal esse lugar aí, sei lá. Você cria um enredo. O cara cria a história na cabeça dele. E eu lembro que o Messi falou isso. Assim, cara, se a gente ficar botando uma história, pode ser que o cara não... que a gente perca o fio da meada, não sei o que, não sei o que lá. Ele falou isso. Não no dia, mas ele já tinha falado uns 3, 4 meses antes, quando a gente começou a programar a história. Eu acho que tem canções que elas têm temáticas Sim. atemporais e universais, que há de se prestar atenção nisso, como que cada um vai receber isso. Exato. Tem canções que são mais objetivas, mais diretas, contam histórias já meio na sua cabeça, né? O próprio Renato Legião tem uns assim, né? Tem Eduardo e Mônica, todo mundo já sabe, já tem um filme na cabeça isso. Mas tem essas que fiquem abertas, que cada um recebe de uma maneira, né? E o rádio tem muito isso, né? Ele entrega uma parte, o resto fica na imaginação das pessoas, né? Isso é muito legal. Eu poderia ficar aqui, cara, falando com vocês horas e horas, um papo bom, prosa boa. E quero agradecer muito, cara, pela presença de vocês aqui em nome da Clube e também por vocês serem a trilha sonora da vida da gente. Que isso, mano. É, cara, de muita gente. Por exemplo, eu estudei em Marília, sou do Paraná. Marília? Tô em Brasília tem 20 anos, 24. Mas eu estudei em Marília, mas eu morava no Paraná, então eu ia e voltava de ônibus todos os dias. E era um rolê, um trampo. Só que toda sexta-feira rolava uma festinha ali no ônibus, porque tava todo mundo muito cansado, né, cara? E aí tinha um cara que tocava um violão e toda sexta-feira, durante 4 anos, a festa começava com Fácil, aí tinha todo o repertório que mudava e acabava com um do seu lado. Toda vez, cara. Toda vez. Que legal. Fantástico. Incrível. Essa tatuagem aqui eu fiz em Marília. Sério? Nós vamos muitos shows lá, aqui, né? Muitas festas, vamos contratar esse cara do violão. Chama ele lá. Chamo. Aí, Ronaldo, você foi homenageado aí, cara. Nunca mais vi, cara. Seu Ronaldo, manda notícia, não sei pra onde você anda. Galera, obrigado. Obrigado você. Agora tem um... Parabéns que maravilha. aí pelo programa e tal. Obrigado, Nós cara. estamos aí na parada. Sempre. Na Quando moral. a gente volta, da próxima vez eu vou trazer um doce de leite pra você de Alfenas. Olha. Promessa. Eu nunca ganhei um doce de leite de Alfenas. Sabe como é que você tá prestigiado, hein? Que isso. Zerei o muito game. mais que um doce de leite. Tenho certeza que você gostou também desse papo, dessa conversa. Curte aí, segue o Jota nas redes sociais, o Rogério, também o Marco Túlio. E mais uma vez, obrigado, sempre juntos na nossa Rede Clube FM Brasil. Valeu!